Bom, turma, nesta aula agora nós estaremos estudando a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, com foco naqueles hidrocarbonetos que vão apresentar apenas ligações simples. Tá joia? Então, bora lá? Primeiro, a gente precisa ver o que são grupos substituintes orgânicos. A expressão grupos substituintes orgânicos, ou simplesmente grupos orgânicos, ela é utilizada para nomear qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas orgânicas. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver. Um grupo CH3 com um tracinho, que quer dizer uma valência livre, pessoal. Esse tracinho indica uma valência livre, um par de elétrons desemparelhados. Ele é chamado de metil. Vocês lembram lá dos prefixos? Quando era um carbono, era met? Então, nos grupos substituintes orgânicos, é a mesma coisa. Se for um carbono, é met. Porém, você vai acrescentar mais um termo nesse nome, que é o termo il, certo? Então, esse grupo aqui é chamado de metil. Aqui, e recordando, pessoal, esse tracinho é uma valência livre, um par de elétrons desemparelhados. E nesse aqui, são dois átomos de carbono com uma valência livre na extremidade. Então, vocês lembram lá que quando era dois carbonos era et? Então, para o grupo orgânico substituinte, você acrescenta mais a palavra il. Então, esse grupo aqui é o etil. Belezinha? Aqui outros grupos substituintes. Quando apresenta 3 átomos de carbono e a valência livre está na extremidade, é chamado de propio. 3 carbonos é prop, então você vai acrescentar mais o il. Aqui o isopropil. Como que é o isopropil? Ele apresenta 3 carbonos, porém a valência livre, os elétrons desemparelhados, estão no carbono do meio. Aqui, ó. Beleza? E se apresentar 4 carbonos? Era but, não é, pessoal? É grupo orgânico substituinte, então você acrescenta mais o termo il. Então, esse composto aqui é o butil. Aqui a valência livre na extremidade. Beleza? E se for esse grupo substituinte aqui, com a valência livre no carbono, em um carbono secundário, é chamado de sec-butil, pessoal. A gente tem ainda também o isobutil, quando apresentar essa configuração. Vai apresentar um carbono terciário, que é esse aqui, ligado a 3 carbonos, porém a valência livre não está nele, a valência livre está no outro carbono, um carbono da extremidade, então é chamado de isobutil. Tranquilo, pessoal? 4 carbonos é but. Então você vai acrescentar mais o termo iso e mais o termo il. Tá joia? E se apresentar 4 carbonos e a valência livre estiver no carbono terciário, como que é chamado esse grupo substituinte? É terc-butil. Terc porque está no carbono terciário, but porque tem 4 carbonos, il porque é um grupo substituinte. Beleza, pessoal? Aqui os principais grupos substituintes. Quando apresenta um carbono, é metil. Quando apresenta 2 carbonos, é etil. 3, propio. E pode, se for no carbono do meio, é chamado de isopropio. Aí se apresentar 4 carbonos, ele vai ser butil. Se apresentar um carbono terciário e a valência livre estiver na extremidade, é chamado de isobutil. E assim vai, pessoal. Ó, pausa o vídeo aí e dá uma olhada nos outros grupos substituintes. Beleza? Aqui outros grupos substituintes. Esses aqui são mais raros. Porém, eles existem. Os mais importantes aqui são o fenil, quando a valência livre está no carbono aromático, certo? Aqui, ó. E tem o benzil também, que tem um grupo CH2 ligado a um anel benzênico, porém a valência livre ela está na extremidade do carbono CH2, beleza? Tem também o alil, esse alil também ele às vezes aparece, que é um carbono ligado, são 3 átomos de carbono na verdade, e a valência livre está no carbono da extremidade. O naftil são 2 anéis carbônicos, o NAFT1-IL na verdade, são 2 anéis carbônicos e a valência livre está na pontinha aqui, ó,
nesta ponta. E o 2-naftil apresenta também 2 anéis benzênicos, porém a valência livre ela está na outra ponta aqui, ó. Observe a diferença da localização da valência livre. Olha, ela está aqui no naft 1-io e no naft 2-io ela está já aqui, beleza? Agora veremos um termo bastante importante para nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, que é o termo cadeia principal. O que é cadeia principal? Ela vai ser a maior sequência de carbonos que contenham ligações duplas ou triplas, certo? Pode ter ligação dupla ou tripla, tá certo? Pode ter, não quer dizer que vai sempre ter. Em caso de duas sequências igualmente longas, você vai numerar a cadeia mais ramificada, selecionar a cadeia que tem mais ramificações. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal, eles são chamados de ramificações ou grupos substituintes, que nós já vimos anteriormente. Beleza, galera? Então, observe essa estrutura aqui, que apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Qual que é a cadeia principal? A cadeia principal vai ser esta cadeia aqui, ó, porque ela tem a maior sequência de átomos de carbono. Ó, essas duas figuras elas são equivalentes, tá, pessoal? Aqui selecionou a cadeia principal, tá joia? Ela vai ser linear neste caso. Ó, observou? Tem o maior número de carbonos, certo? E esse aqui vai ser um grupo substituinte, certo? Aqui um segundo exemplo. Nem sempre a cadeia principal ela está na horizontal, ela vai ser linear. Neste caso aqui, a cadeia linear é esta daqui, ó, certo? Igual mostra na figura ao lado. Essa vai ser a cadeia principal, porque é a maior sequência de carbonos. E esses átomos aqui, ó, esses grupos aqui, eles são os grupos substituintes, tá certo, pessoal? Ó, as valências livres deles estão ligadas à cadeia principal. Já não são valências livres, na verdade, que já estão ligadas à cadeia principal, beleza? Um terceiro exemplo. No caso de duas ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é a cadeia mais ramificada. Por exemplo, se a gente selecionasse essa como cadeia principal, teria 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, certo? E teriam quantas ramificações? Essa seria uma ramificação, essa seria outra ramificação e essa aqui seria outra ramificação. Então seriam quantas ramificações? 3. Porém, se a gente selecionar essa cadeia aqui, vai dar quantas ramificações? Vamos ver? Bom, primeiro vamos ver quantos átomos que estão compondo a cadeia principal. Tem que ser a maior sequência. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Foi a mesma coisa aqui, né? Então, vamos olhar agora quantos grupos substituintes estão ligados nessa cadeia principal. Quantas ramificações nós vamos ter? Vai ter 1, 2, 3, 4. Certo, galera? Então, teve 4 ramificações. Se teve 4 ramificações, esta aqui então será a cadeia principal. Tá joia? Aqui, ó, igualzinho fala aqui embaixo. Igual fala aqui embaixo, ó. Essa aqui não é a cadeia linear, a principal. Esta não é a cadeia principal. E nem esta é a cadeia principal. Tá joia? Porque elas tiveram menos ramificações. Entenderam? Mais um exemplo. Pode existir duas ou mais cadeias principais equivalentes. Como este caso aqui, ó. A cadeia principal pode ser assim, a cadeia principal pode ser assim também, certo? Que não faz diferença. Vai ter sempre uma ramificação só. Tá joia? Se você selecionar essa como a cadeia principal, essa aqui vai ser a ramificação. E se você selecionar essa como cadeia principal, essa aqui será a sua ramificação. Tá joia? Então não fez diferença de qual foi a cadeia principal selecionada. E é uma coisa muito importante falar, galera, que não existe ramificação em ponta de cadeia, tá certo?
Ó, por exemplo, você olha essa estrutura aqui, você pensa que essa é a cadeia principal inicialmente, mas não é. A cadeia principal é essa já, ó. Ela começa aqui e vai até aqui, beleza? Isso aqui sim será uma ramificação, tá joia? Lembrando que a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono ligados, beleza? Turma, não confundam cadeia carbônica com cadeia principal. A cadeia carbônica é todo o esqueleto da molécula. Por exemplo, essa estrutura aqui, toda essa estrutura é a cadeia carbônica. E já a cadeia principal, ela não envolve necessariamente todos os carbonos, pois ela não inclui as ramificações, certo? Aqui, ó. Essa é a cadeia carbônica desse composto e essa aqui é a cadeia principal, belezinha? Agora vamos para a nomenclatura. Como que eu vou fazer a nomenclatura desses compostos? Primeira coisa é localizar a cadeia principal, localizar a maior sequência de átomos de carbono possível. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou numerar os carbonos da cadeia principal para decidir por qual extremidade eu devo começar a numeração, baseando nos seguintes critérios. Primeiramente, vamos olhar só para a cadeia saturada. A gente vai começar sempre pela extremidade que tenha uma ramificação mais próxima a ela, beleza? Depois, você vai escrever o número de localização da ramificação e a seguir, separado com hífen, o nome do grupo orgânico que corresponde a essa ramificação. Finalmente, você vai escrever o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando do nome da ramificação com um hífen, beleza? Então, observe esse exemplo aqui, o exemplo 1. Como que eu vou selecionar a cadeia principal? Eu vou selecionar a maior sequência possível de átomos de carbono, certo? Então, a cadeia principal pode ser essa, linear, ou pode ser essa aqui, ó, começando e terminando aqui, certo? Porque vai ter sempre uma ramificação. Belezinha, fiz a cadeia principal. Depois eu vou numerar essa cadeia principal de forma que a ramificação fique mais próximo possível da extremidade, certo? Então eu vou começar por aqui, certo? Se eu definir essa como cadeia principal, porque essa ramificação está mais próxima dessa extremidade. Então esse vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5, certo? Belezinha. Então a ramificação está ligada ao carbono 2. Beleza? Então você vai lá escrever. Você coloca onde está a ramificação. Está no carbono 2. Depois você coloca um hífen. E vai dizer qual o tipo de ramificação que é. CH3 é qual grupo substituinte? É um metil. Certo? Colocou lá metil. Coloca um hífen de novo e coloca o nome da cadeia principal. Qual que é o nome desse composto mesmo? Que apresenta 5 carbonos? É o pentano, certo, pessoal? Porque pent é 5, é o prefixo para 5. An quer dizer que só tem ligações simples. E O porque é um hidrocarboneto. Tá joia? Depois, um segundo exemplo. Tem esse composto aqui. Eu vou selecionar a cadeia principal. Qual vai ser a cadeia principal? Vai ser essa daqui, ó, maior sequência de átomos de carbono. Você pode pensar que pode ser essa. Será que é? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E se a gente selecionar essa aqui, vai dar 6. Então, com certeza, essa aqui vai ser a cadeia principal. Depois, eu vou numerar essa cadeia principal, de forma que a ramificação fique o mais próximo possível da extremidade. Qual que é a extremidade vai ficar mais próxima de numerar? A partir daqui para cá ou daqui para cá? Com certeza é daqui para cá, não é, pessoal? Então esse vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse aqui o 6. Tranquilo? Belezinha. Agora eu vou dar a nomenclatura desse composto. Vou começar dizendo onde está a ramificação. Está no carbono 3, não é? Certo? Está no carbono 3. Então você coloca ali. Depois coloca um hífen e diz qual o tipo de ramificação. Esse CH3 é qual ramificação mesmo? É o metil. Então você escreve ali, metil. Coloca outro hífen
e diz qual que é a cadeia carbônica, a cadeia principal. É uma cadeia formada por 6 átomos de carbono. Então, é um hexano, porque é 6 carbonos que só apresentam ligações simples entre os carbonos e é um hidrocarboneto. Belezinha? Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo apresenta uma cadeia principal com 5 carbonos. Tranquilo? Identificaram aí? Essa aqui não pode ser a cadeia principal porque ela apresenta 4. Então, a cadeia principal vai ser linear mesmo. Certo? Depois eu vou numerar a cadeia principal de forma que a ramificação fique o mais próximo possível da extremidade. Vai fazer diferença se eu contar daqui para cá ou daqui para cá? Não vai fazer diferença, porque a ramificação está bem no meio. Então, tanto faz o jeito que você numerar essa cadeia carbônica, essa cadeia principal. Certo? Então, vamos dar nome a esse composto? Onde está a ramificação? Está no carbono 3. Coloca ali 3. Coloca um tracinho, um hífen. Certo? E vai dizer qual tipo de ramificação, que está ali. É o metil, não é? Certo? Coloca um hífen de novo e diz qual que é a cadeia principal. A cadeia principal é formada por 5 átomos de carbono. Então é pente. Qual o tipo de ligação entre os átomos de carbono? É ligações simples. Então é an depois. E a função orgânica é hidrocarboneto. Então é pentano, a cadeia principal. Então esse composto aqui é chamado de 3-metilpentano. Vamos então para o quarto exemplo. Se houver mais de um grupo substituinte, deve-se numerar a cadeia principal, começando pela extremidade na qual haja uma ramificação mais próxima. Vamos ver? Tem esse composto aqui, ó. Qual que é a cadeia principal? Vai ser essa? Não, porque apresenta 4 carbonos. Vai ser essa? Também não, apresenta 4 carbonos. Vai ser essa daqui, ó, porque ela apresenta 5 carbonos. Apresenta o maior número de carbonos, então é a cadeia principal, certo? Então ela vai apresentar quantos grupos substituintes? 2 grupos substituintes. Concorda, pessoal? Aí você vai precisar numerar essa cadeia principal depois, de forma que as ramificações fiquem o mais próximo possível da extremidade. Então você vai começar a numerar a partir desse carbono aqui. Concorda? Então esse vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4 e esse aqui o carbono 5. Certo? Se eu começasse a contar daqui para cá, ficaria 1, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse seria o carbono 3 e esse seria o carbono 4. Então, com certeza, os grupos substituintes estão mais próximos desta extremidade. Entenderam? Vamos dar nome a esse composto? Vamos dar nome. Você vai precisar dizer onde estão essas ramificações. Você vai colocar primeiro o menor número, o 2. Você vai colocar uma vírgula. Você vai colocar onde está o outro grupo substituinte. Está no carbono 3, o outro. Certo? Então, 2,3. Você vai colocar um hífen. Já que são 2 metil, você vai precisar colocar antes do metil a palavrinha di, certo? Que indica 2. E depois dizer qual que é o grupo substituinte. É um metil, certo? Depois você vai colocar um hífen e dizer qual que é a cadeia principal. É uma cadeia formada por 5 átomos de carbono, que só apresentam ligações simples, e formada de carbono e hidrogênio. Então é um pentano. Vamos lá para mais alguns exemplos. Ainda que os grupos substituintes sejam iguais, por exemplo, CH3, e estejam em um mesmo carbono, devemos repetir o número de localização. Por exemplo, esse composto aqui, que tem como a cadeia principal essa cadeia aqui, formada por 5 átomos de carbono. Observem que tem 2 grupos substituintes ligados a este carbono aqui, certo? Eu vou numerar essa cadeia seguindo a mesma regra de antes, de forma que a ramificação fique mais próxima possível da extremidade. Vai ficar mais próximo dessa extremidade aqui, certo? Então, aqui vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4 e esse aqui o 5. Certo? Vamos dar nome a esse composto? Vamos dar nome a esse composto.
Então você vai colocar lá na nomenclatura onde estão primeiro as ligações, as ramificações. Está no carbono 2, então você vai colocar 2, você vai colocar vírgula, onde está o outro? Também está no carbono 2, então você coloca 2,2, beleza? Então você tem que repetir o número. Então, como são 2 metil, você vai colocar di depois. Colocou o hífen e coloca di. Então, depois você vai ver que você vai observar que as ramificações são metil. Então, você coloca 2-dimetil, certo? Coloca um hífen e observa a cadeia principal. É uma cadeia formada por 5 átomos de carbono? É. Então, é pente. Só ligações simples? Você vai acrescentar depois an. Só apresenta carbono e hidrogênio? É. Você coloca o depois. Então, é o pentano, a cadeia principal. Então, o nome desse composto é 2,2-dimetil pentano. Vamos para o sexto exemplo? Vamos para o sexto exemplo, que apresenta como cadeia principal uma cadeia formada por 5 átomos de carbono. Certo? Se você contar essa aqui, pessoal, como uma cadeia principal, vai dar a mesma coisa. Certo? Então, vamos selecionar essa aqui que é mais fácil para a gente. Que vai apresentar ambas. Se você selecionar essa aqui como a cadeia principal, ela vai apresentar quantos grupos substituintes? Vai apresentar esse, esse e esse. Vai apresentar 3. Se a gente selecionar essa aqui, também vai apresentar 3. Então, a cadeia principal continua com 5 átomos de carbono e apresentando 3 grupos substituintes. Então, não faz diferença qual tipo você selecionou a cadeia principal. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos selecionar essa linear mesmo. Selecionei. Depois, eu vou numerar de forma que as ramificações fiquem o mais próximo possível da extremidade, certo? Vou começar por esse carbono aqui, certo? Então, essas ramificações estão mais próximas desse carbono do que desse aqui. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4 e esse aqui o carbono 5, certo? Agora eu vou dar o nome desse composto. Como que eu vou dar o nome desse composto? Primeiramente é dizer onde estão as ramificações. Então você vai começar colocando os números. Então a primeira está no carbono 2, a outra também está no carbono 2. Coloca 2,2 e tem uma terceira que está no carbono 3, certo? Depois você vai colocar um hífen. Já que são 3 grupos substituintes iguais, então você vai colocar tri. Qual que é o grupo substituinte? É metil, então você coloca trimetil, beleza? Coloca um hífen e diz qual que é a cadeia principal. É uma cadeia formada por 5 átomos de carbono? Então é um pentano. Vamos agora para o sétimo exemplo. Tem esse composto aqui, qual que é a cadeia principal? É esta cadeia aqui, ó, certo? Também pode ser essa daqui, não vai fazer diferença no nome. Vamos selecionar essa linear aqui mesmo, que é mais fácil. Então, se a gente começar a numerar daqui para cá, a gente vai observar que as ramificações vão ficar no carbono 2 com carbono 3. Se a gente começar daqui para cá, também vai ficar as ramificações no carbono 2 e no carbono 3. Então, fez diferença na ordem de numeração da cadeia carbônica, da cadeia principal? Não fez diferença. Então, não tem problema. Você seleciona um jeito que você acha melhor. Então, vamos dar um nome a esse composto? Vamos dar um nome a esse composto. Vou dizer onde estão as ramificações. Tem uma ramificação no carbono 2, certo? E tem outra ramificação no carbono 3. Então você coloca 2,3, coloca um hífen, já que são duas ramificações iguais, você coloca di, certo? Depois, é um metil, certo? São 2 metil, então você coloca dimetil, beleza? Depois coloca um hífen e diz qual o nome da cadeia principal. É uma cadeia formada por 4 átomos de carbono, então é but. Só ligações simples, an. E é um hidrocarboneto, então se termina com o. Então esse é o butano, a cadeia principal. Então o nome desse composto aqui é 2,3-dimetilbutano. Agora, turma, um oitavo exemplo. A gente pode olhar essa estrutura e pensar que a cadeia principal ela é essa cadeia aqui, formada por 1, 2, 3, 4, 5.
6 átomos de carbono, mas não, essa aqui não é a cadeia principal, tá, joia? Vai ser essa aqui, ó, porque essa sequência aqui ela vai apresentar o maior número de carbonos possível, certo? Então essa aqui vai ser a cadeia principal. Como que eu vou fazer para numerar essa cadeia principal? Eu vou numerar de forma que a ramificação, essas ramificações fiquem o mais próximo possível da extremidade, certo? Então se eu começar a numerar essa cadeia a partir dessa extremidade, aqui seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse seria o carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7 e 8, certo? Então a ramificação ficou no carbono 3 com o carbono 5. E se eu começar lá do topo, aqui, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, seria o carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 e o carbono 8, certo? Então a ramificação ficou no carbono 4 com o carbono 6, certo? Então a menor numeração com certeza vai ser essa daqui, ó. Certo? Então vai ficar no carbono, as ramificações ficam no carbono 3 com o carbono 5. Beleza? Ó, observe que tem uma ramificação já, um grupo substituinte diferente, ó. Então, como que eu vou dar nome a esse composto? Primeira coisa é seguir a ordem alfabética, pessoal. Certo? Então, esse grupo aqui, ele é chamado de etil, como já vimos lá no comecinho da aula, certo? Então, esse aqui, ele é chamado de metil. Qual que vem primeiro no alfabeto? A letra E ou a letra M? É a letra E, não é? Então, o etil, ele vem primeiro. Então, você vai ter que dar a localização do etil. Está no carbono 5. Então, você coloca 5 hífen etil, que é o nome do grupo substituinte. Certo? Depois, você vai colocar outro hífen e dizer onde está o outro grupo substituinte. Está no carbono 3, não é? Aqui, ó. Está no carbono 3. E o grupo substituinte é um metil. Então você coloca ele aqui. Coloca um hífen e diz qual é a cadeia principal. É uma cadeia formada por 8 átomos de carbono, que só apresenta ligações simples entre si e só apresenta carbono e hidrogênio. Então é um octano. Tá joia? Vamos agora para um nono exemplo. Essa aqui já apresenta uma cadeia principal mais desenvolvida, ó. Observe que ela apresenta várias ramificações, certo? Já fica mais difícil você identificar a cadeia principal e as ramificações, mas só separar e pensar que você consegue fazer assim tranquilamente, certo? Vamos olhar a cadeia principal? A cadeia principal vai ser essa aqui, apresentando 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono? Não, vai ser essa aqui, apresentando 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono? Não. Com certeza, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó, apresentando 8 átomos de carbono. Certo? Ok, belezinha. Então, vou numerar a cadeia principal de forma que as ramificações fiquem o mais próximo possível da extremidade. Se eu começar a numerar daqui para cá, esse vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4, esse o 5, 6, 7 e 8, certo? Então as ramificações ficaram no carbono 3, carbono 4, carbono 5, certo? E se eu começasse de cima, ficaria no carbono 1, 2, 3, 4, então já ficou maior do que nessa contagem aqui. Então com certeza não é daqui para cá, não é a enumeração não é daqui para cá, vai ser daqui para cá, porque ficou a primeira ramificação já ficou no carbono 3 aqui e daqui para cá ficou no carbono 4, certo? Então é daqui para cá mesmo, belezinha. Eu vou seguir aquela mesma regra de colocar primeiro os compostos em ordem alfabética, começando pelo, vamos observar qual que tem. Esse aqui é um isopropil. Por que é um isopropil? Porque a valência livre está ligada à cadeia principal no carbono do meio, certo? Esse aqui é um etil, porque ela apresenta 2 carbonos e está ligado à cadeia principal na extremidade. E esse aqui a gente já sabe que é um metil, certo? Então a gente tem metil, a gente tem isopropil e tem etil, certo? Então a gente vai numerar
seguindo a ordem alfabética. Qual letra que vem primeiro? Etil. A letra E vem primeiro do que a letra I. Então a gente começa com o etil. Onde está o etil? Você está no carbono 5. Então você coloca 5 hífen etil. Coloca o hífen de novo. Depois, qual que é a próxima ramificação? É o isopropil, porque I vem antes de M, certo? Que é o metil. O outro lá é o metil e esse aqui é o isopropil. Então o I vem na frente em ordem alfabética, certo? Então, você coloca lá isopropil, que está no carbono 5. Belezinha, fiz isso, certo? Depois eu coloco um hífen de novo. Agora tem duas ramificações iguais, que são os metil. Então você coloca onde estão essas ramificações iguais. Está no carbono 3 e está no carbono 4. Então você coloca 3, 4, coloca um tracinho, já que são iguais. Você coloca di. Qual que é a ramificação igual? É metil. Então você coloca dimetil, belezinha? Coloca um hífen e diz qual que é a cadeia principal. É uma cadeia formada por 8 átomos de carbono, então é oct. Só ligações simples. É hidrocarboneto, então o final é O. Então é o octano, a cadeia principal. Então esse composto aqui complicadinho é chamado de 5-etil 5-isopropil 3,4-dimetil-octano. Agora esse aqui de extremidade, não vamos se preocupar com isso aqui ainda não, pessoal, que isso é conteúdo da nossa próxima aula, beleza? Galera, tem esses 3 tipos de compostos aqui, eles têm esses nomes aqui, ó, que é os nomes que eram antigos da IUPAC. Era o isobutano, o isopentano e o neopentano. Eles ainda podem ter, por exemplo, o isobutano ele pode ser chamado de 2-dimetilpropano ou metilpropano. O isopentano ele pode ser chamado ainda de 2-metilbutano ou simplesmente de metilbutano. E já o neopentano ele pode ser chamado ainda de 2,2-dimetilpropano ou dimetilpropano. Beleza, galera? Notem que nesses casos a ausência da numeração não causa dúvida, pois não há outros compostos possíveis com tais nomes. Tranquilo? Então, galera, é isso. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 lá do PET. Se ficou alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá joia? Até a próxima aula então e valeu!